Olá, olá a todos. Hoje tenho a honra de ter aqui a minha mentora. Hoje é um episódio fora da caixa e ultra especial, porque ao fim de quase 2 anos, segundo o que a minha mentora diz, de eu ter o meu podcast no ar, resolvi convidar a Liliana Marques, quem me trouxe para este mundo maravilhoso do podcast. E então vamos aqui desvendar um bocadinho mais sobre como é que a Liliana veio para este mundo, como é que ela me trouxe também para este mundo e por aí fora. Liliana, bem-vinda ao podcast da Aromaterapia Não Só Pode Mudar a Tua Vida e quero que te apresentes, não é? Eu já dei aqui um teaser, mas vá lá, apresenta-te, diz-me quem tu és, o que é que tu fazes, ninguém sabe, neste momento ninguém sabe o que é que tu fazes, portanto, bora É lá. isso mesmo. Olha, Luísa, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Muito me honra este convite. Ao final de 2 anos, eu ser digna de vir aqui ao podcast da Luísa. Não, agora, Olha eu a levar na agora cabeça, olha eu agora a levar na cabeça já. não, estou a brincar, não, sinto-me mesmo muito honrada por estar aqui contigo, por poder partilhar um pouquinho desta nossa paixão do podcast. Eu não vou dizer que é só minha, porque eu acho que acabo por vos passar também esta paixão e acabamos por juntas, e digo juntas porque a maioria são mulheres, juntas podermos levar esta fantástica ferramenta mais longe, a ferramenta esta que é utilizada essencialmente nos nossos negócios. Por isso, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Respondendo à tua questão, efetivamente, quem é que é a Liliana? Ora, esta era a parte que tu apresentavas, não é? Mas já mandaste a bola para mim, por isso Claro, está tudo claro. certo, está tudo certo. Como eu costumo apresentar os convidados e às vezes até me esqueço de me apresentar, então está na hora de as pessoas saberem exatamente quem é que é a Liliana. Ora, a Liliana, em primeiro lugar, é uma mulher, é empreendedora, é mãe da Carminho, também é esposa, de vez em quando, eu acho que há aqui por aqui um marido. Não, sim, há 10 anos que estamos casados. E é filha e também ainda é neta e também é irmã. Estes papéis todos que me enchem a vida, mas também me enchem de orgulho. E sou também mentora, com muito orgulho, como aqui a nossa Luísa e outras tantas empreendedoras e empreendedores que já ousam deixar a sua voz no mundo e ajudo empreendedores, empresários a deixar a sua voz no mundo através do podcast, essencialmente através do podcast de negócio. Ultimamente, parece que também sou a fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting e resolvi dar voz, dar nome e dar mote também ao podcast, desta vez não como apenas marca pessoal, mas como marca institucional, e surgiu a Escola Portuguesa de Podcasting. Acho que tudo isto deve servir para apresentar-me e para as pessoas possam conhecer-me também um pouquinho e, acima de tudo, possam saber quem é que é um pouquinho mais a Liliana Marques. Oh, Liliana, tenho aqui uma pergunta que me surgiu agora aqui na tua apresentação, que eu acho que nunca te fiz. E acho que foi mais ao contrário, sempre nos fizeste a nós, não é? Especialmente quando eu vou às tuas entrevistas e por aí fora, que sou sempre apanhada na curva. E hoje queria saber, porquê podcast? Já eras ouvinte podcast? O que é que a voz, porque tu vens de uma área, a tua base é de uma área completamente diferente, e isso é maravilhoso, porque cá está, mais uma vez, como eu trago sempre também em todos os quase em todos os podcasts, consultas em tudo o que eu faço, nunca é tarde para nós mudarmos e seguirmos os nossos sonhos, mas tu eras ouvinte de podcast, o que é que te atrai na voz? Porquê mudares para esta área? Sim, eu acho que ultimamente também mando aqui a designar por podcastholic. Eu acho que não há um dia em que eu não ouça podcast e já faço isto. Eu estive a fazer aqui esta retrospectiva há pouco tempo, quando comecei aqui a escrever as primeiras palavras do meu novo livro, e percebi que eu ouço podcast há aproximadamente 15 anos. E 15 anos já é muito tempo. Não só ouvia ainda falar de podcast em Portugal, nem pouco mais ou menos. O Spotify ainda era uma coisa muito arcaica. Acho que ainda nem existia a versão para telemóvel. No máximo existia a versão para computador, mas uma coisa assim mesmo muito... mas a verdade é que podcast já existia e no fundo
com uma pesquisa no Google, que não é nada que se compare com aquilo que é feito hoje, já era possível de encontrar alguns poucos podcasts, principalmente Estados Unidos e depois também no Brasil. E eu sempre ouvi podcast. E a verdade é que ou grande parte do meu fim de semana era dedicada a ouvir podcast e a aprender mais. Eu sou aquelas pessoas que nunca se cansa de aprender, que tem sempre mais um livro para ler, tem sempre mais um podcast para ouvir, tem sempre mais uma masterclass, uma aula, um workshop para aprender e para se inscrever e para se dedicar. E o podcast surgiu como uma forma simples, gratuita e de fácil acesso àquelas pessoas que se calhar nós só conseguiríamos aceder pagando, não é? E pagando era muito na altura relativamente a estes cursos online que se falavam e que ainda eram muito arcaicos na altura, e aqui se calhar talvez há cerca de 10 anos nos Estados Unidos, ou coisa assim. E no fundo era esta facilidade que me apaixonava pelo podcast, o facto de eu poder aceder a algumas pessoas, por exemplo, Tony Robbins, vamos falar, não é? Que, por exemplo, estavam ao meu dispor de forma quase gratuita e que eu podia aprender com eles de forma quase gratuita. Claro que eu sabia que aquilo não era a totalidade que eu iria aprender se estivesse num curso com eles, mas poder estar junto, poder ouvir a voz dele e poder conhecê-lo, porque no fundo com o podcast tinha acesso a isto, já era o primeiro passo. E depois, quando eu ouvia o podcast, depois ia a ouvir os workshops e aqueles cursos gratuitos que toda a gente tinha na altura, e perceber que havia coisas que ele dizia outra vez e eu pensar, eu isto já sei, ele já disse isto no podcast de XPTO. E para mim isto era mesmo muito bom poder aprender de forma mais leve do que estar ali a ler e no fundo do que estar ali dependente de uma parte visual, e ao mesmo tempo poder fazer as minhas coisas, não é? Como dona de casa, às vezes passava aqui parte do meu dia a fazer algumas tarefas domésticas e aproveitava fones e aproveitava para fazer isto tudo. Então o podcast foi realmente, eu não sei se foi uma paixão à primeira vista, mas à primeira audição eu diria que sim, que foi uma paixão à primeira audição. E sim, eu venho de uma área completamente diferente. A minha formação é Educação de Infância de formação, eu sou licenciada em Educação de Infância, mas eu sempre senti dentro de mim que eu tinha algo para partilhar com o mundo. E eu se calhar ainda não partilhei isto, se calhar em mais lado nenhum, mas na verdade é que quando eu me decidi pela educação de infância, foi uma decisão assim, eu acho que não foi uma decisão, acho que foi uma não decisão. E uma não decisão também é uma decisão. Sem dúvida. E o facto de, não entrei para a minha primeira opção, que era a engenharia química, que não tem nada a ver, não é? Nada a ver. Mas a verdade é que eu só queria a engenharia química no técnico. Eu não queria engenharia química em mais lado nenhum. E na altura foram, 2 décimas ou 3 décimas, aquelas coisas dos exames nacionais, que me deixaram frustradíssima, mas eu pensei, se não é por aí, então é por ali, a segunda opção, eu não quero ir mais por aí. Os meus pais ainda me perguntaram, tens a certeza, não queres ir à segunda fase, não sei o que mais, e eu, não, está decidido. Sabia lá eu naquilo que me ia meter. Apesar de eu sempre ter a casa cheia de crianças e já ter feito colónias de férias e essas coisas todas, a verdade é que eu não me sabia bem onde é que ia me meter, e quando eu entrei para a educação da infância foi sempre, eu vou estar algum tempo no ensino, mas automaticamente eu quero fazer mestrado, quero fazer doutoramento e quero dar aulas na universidade, porque eu quero partilhar mais daquilo que eu sei. Mas a vida foi acontecendo e depois o mestrado não surgiu, entretanto casei, entretanto a Carminho nasceu e pronto, é a vida a acontecer. E na verdade, quando surgiu o podcast na minha vida enquanto ferramenta do meu negócio, foi realmente perceber que era a oportunidade para deixar aquela mensagem que eu sentia dentro de mim no mundo de alguma forma. E ainda por cima eu tive o privilégio de poder ajudar outras pessoas a poder fazer isto, a poder deixar a sua voz no mundo, mesmo quando já não estiverem cá. E este privilégio foi realmente algo que me encheu completamente as medidas.
uma das mais, como é que eu vou dizer isto? Não é uma dificuldade, não é uma dor, mas eu vou dizer que é uma dificuldade, pronto. Um desafio. Talvez por aí. Um desafio que eu tenho mesmo dentro de mim é o facto de não me lembrar da voz de uma pessoa muito importante para mim que já partiu, que foi o meu avô. E eu não me consigo recordar da voz dele já passaram, então 2008, já passaram 15 anos. 15 anos, sim. Já passaram 15 anos, e a verdade é que eu não me consigo recordar ao certo da voz dele. E isto é algo que me deixa desconfortável. É algo que me deixa desconfortável. E eu sei que isto não vai acontecer comigo, provavelmente isto não vai acontecer. Que a minha filha e os meus netos, ou quem vier depois de mim, vai poder lembrar-se da minha voz, ou poder aceder à minha voz, mesmo quando eu não estiver cá. E isto para mim é algo que me enche as medidas, não é? Eu não consigo aceder agora à voz dele, mas sei que de alguma forma as pessoas que eu toco de alguma forma também e que eu ajudo a deixar a sua voz no mundo vão poder deixar a sua voz para a posteridade. Isto é pode ser uma responsabilidade, mas acima de tudo para mim é um cumprir de propósito. Deixaste-me arrepiada porque eu já não me lembrava desse ponto de todo e estou-me a recordar, estavas a falar e estou-me a recordar quando tu falaste disso sensivelmente em abril de 2021 e eu na altura pensei uau e esqueci-me completamente disso, portanto obrigada por me recordares isso, porque realmente, vê-te bem, passando tantos episódios e já não me lembrava disso, por isso obrigada, e sem dúvida é isso, realmente deixar a marca para a posteridade, não só, ou seja, não estamos a fazer algo, não é, para o momento, não é como as redes sociais que acaba por desaparecer, esfumar-se, não é, e o podcast tem esta vantagem. Tu estavas a dizer, tu não sentias, só passando, ainda pegando aqui um bocadinho lá atrás, quando, porque eu sou fotocopiar em muita coisa também em relação ao ouvir podcasts há muitos anos atrás, tu não sentes que o podcast parece que estão a falar exclusivamente para ti? Eu acho que é realmente isto de falar-nos ao ouvido, não é? É assim algo extraordinário. A quem é que nós deixamos falar ao ouvido? Não deixamos desconhecidos falar ao ouvido. Exatamente. Então, as pessoas que falam, ou as pessoas que nós ouvimos num podcast, não se tornam nossos desconhecidos. Pelo contrário, tornam-se nossos conhecidos. Quase como se os conhecêssemos verdadeiramente na ascensão da palavra, apesar de nunca termos privado, se calhar, diretamente com eles. E isso para mim é extraordinário. Eu acho que não é tanto pelo estarem a falar diretamente para mim, mas da ligação que se cria. É assim que eu sinto e é assim porque que se explica. É uma ligação diferente, desculpa interromper-te, da televisão, não é? Não sei, eu pelo menos vejo sempre, porque eu para mim, todas as pessoas que eu ouvi e continuo a ouvir, para mim estão a falar só para mim. Pronto, acho que porque estão-me a falar ao ouvido, é isso mesmo que tu disseste, não é qualquer pessoa que me fala ao ouvido, não é? E falar ao ouvido é a sensação que estão a falar exclusivamente para mim. E isto pegando também para quem faz podcast e quer alavancar o seu negócio, eu acho que é super importante termos esta perspectiva, não é? Porque aqui não é tanto, não, eu estou a falar exclusivamente para mim, não é nesse sentido, é porque conecta-se, é uma forma de comunicação que conecta com quem está a ouvir e quem faz, não é? Quem é autor de podcast. Eu, quando faço os podcasts, a sensação que eu tenho é que também estou a falar para o ouvido de alguém que me está a ouvir daquele lado, não é? Do Manel, da Liliana, da Amel, por aí fora. E, portanto, acho que isto cria esta ligação que eu não consigo sentir noutro sítio, não é? Porque é tão exclusivo. E quando tu estás a gravar podcast, Liliana, tu pensas que estás a falar para o público em geral ou achas que estás a falar também para, como eu acabei de dizer, para a Liliana, para a Luísa, para a Catarina, para a Madalena e por aí fora? Vai depender um bocadinho dos temas, não é? A gente já sabe que temos aqui sempre que adaptar a temas que se calhar são mais gerais e que eu sinto que posso falar para a Francisca ou para o João, ok? E aqui é um ou. Mas depois há temas que eu gravo diretamente para a Maria. E gravo a pensar na Maria. E gravo a pensar na dúvida
da Maria e grave a pensar de que forma é que eu posso ajudar a Maria e de que forma é que eu posso realmente impactar a vida da Maria para que eu possa ajudar efetivamente e para que ela se sinta também, no fundo, que a dúvida dela seja respondida efetivamente. E isto também é aqui um pormenor importante, porque isto vai depender um bocadinho dos episódios, mas dependendo desses episódios, gravar especificamente para uma pessoa também me ajuda. Pelo facto de eu estar a visualizar essa pessoa, eu sinto que não estou a falar para o boneco, porque às vezes, muitas dúvidas que me colocam é: mas tu estás a falar sozinha? Não, eu não estou a falar sozinha, porque eu estou a falar para a Maria, eu estou a falar para a Francisca, eu estou a falar para o João. E essas minhas pessoas são pessoas que não existem muitas vezes, que são fruto de pedacinhos de muitas pessoas, mas que às vezes a Maria é mesmo uma pessoa específica. Eu estou a dar aqui o nome de Maria, mas podia ser outro nome qualquer. E sentir que essa pessoa vai ser impactada pela minha mensagem é mesmo muito importante. Eu fiz-te esta pergunta com propósito, não é? Que trouxeste um ponto muito importante, que é: podemos falar em específico ou no geral, não é? E isso é a versatilidade do podcast. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam-me: mas nessa área que o podcast funciona, ou para aquele público é que funciona? Na realidade, nós podemos adaptar, como tu acabaste de dizer, não é? Eu atrevo-me a chamar que o podcast é meio camaleão. Será? Eu acho que sim, Há muitas vezes colocam-me esta dúvida: então, mas podcast é só para áreas assim muito... sei lá, às vezes dizem que é muito transcendente, às vezes dizem que é áreas muito específicas, outras vezes dizem que é áreas onde muitas pessoas têm uma certa cultura para ouvir, e o que eu acho é que podcast é para toda a gente. Se nós pudermos falar sobre um assunto, nós podemos efetivamente ter um podcast. E no fundo o podcast tem esta versatilidade que, olha, não sei bem esta palavra, mas é uma coisa assim. É exatamente, adapta-se, exatamente, adapta-se à forma de ser de cada podcaster, à forma de ouvir de cada ouvinte. Por isso é que há tantos podcasts e continuam a ouvir tantos ouvintes de podcast, e por isso é que sim, há muitos podcasts, mas ainda há muitas áreas que são inexploradas, principalmente em Portugal. Ou seja, se o camaleão serve para isto, eu diria que sim, porque com o podcast nós podemos fazer tudo. Nós podemos ter só um podcast, podemos de um podcast fazer vídeo e ter um videocast, podemos utilizar as redes sociais, podemos utilizar o site, podemos utilizar o blog, podemos utilizar o e-mail. É camaleão? Sim. Talvez. E se calhar atira para o polvo, porque tem muitos tentáculos. Pois, olha, não sei. Não sei, hoje deu-me para falar em animais e de repente foi que me apareceu. E para além disso, em qualquer área, qualquer pessoa, qualquer negócio pode ter um podcast. Eu estava-me a lembrar de algumas colegas, como por exemplo na área do cabeleireiro, como na área da contabilidade, dos seguros, não é? Da espiritualidade, desenvolvimento pessoal e tantos outros. Liliana, qual é aquele podcast que lá no fundo, que nunca te passaria pela cabeça que tivesse algum aluno que viesse com esse tema? Podes não querer especificar muito, se calhar para não estar a falar em nomes, mas houve alguma coisa que te surpreendeu? Algum tema que tenha-te surpreendido até hoje? O cabeleireiro é completamente fora, não é? Mas é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Quando nós imaginamos, não é? Como é que se pode falar de cabeleireiro? Como é que pode haver um podcast de cabeleireiro? Cá está, todos os temas, se nós falamos, certo? Portanto, há sempre tema, há sempre conversa, portanto, há sempre algo para partilhar dos nossos conhecimentos, não é? Sempre. E tu já falaste aí de várias, não é? Do cabeleireiro, dos seguros, à contabilidade, passando pelas áreas mais espirituais e holísticas, passando pela parentalidade e pela meditação, que é talvez das mais óbvias, e tocando nos negócios e Tantra, por exemplo. Espetáculo. E pegando agora vem-me aqui outra ideia, que é: em tantos alunos que já tiveste até hoje, de certeza que mais que um da mesma área, eu tenho a certeza, porque pronto.
Queres falar sobre isso, Luísa? Quero porque eu acho que na realidade nunca há concorrência em nada, no meu ponto de vista, não há concorrência em nada, porque podemos estar aqui 10 da mesma área e somos 10 pessoas diferentes e vamos impactar pessoas diferentes, mas tu desse lado, não é? Como mentora, como quem abre caminho, achas que há podcasts iguais? Os temas são os mesmos, não é? Mas achas que os podcasts são iguais? É impossível. Não há uma pessoa que seja cópia da outra. É impossível fazer. Eu não digo um podcast, eu digo sequer um episódio igual a outra pessoa. Mesmo que nós tentemos fazer cópia total daquele episódio, ou seja, mesmo que nós tentemos de alguma forma ir ao script daquele episódio, eu acho que é totalmente impossível que o resultado desse script copiado ou plagiado seja igual ao original ou coisa que se pareça. Não há duas pessoas iguais. Se não há duas pessoas iguais, não há formas iguais de abordar determinados assuntos. Pegando aqui no teu exemplo, Luísa, e tu começaste com um podcast dedicado inteiramente à aromaterapia e depois foste adaptando de acordo com a evolução tua e do teu negócio, e o teu podcast foi crescendo à medida que tu também foste aqui evoluindo e foste adaptando. Eu já ajudei pelo menos 3 podcasts de aromaterapia a irem para o ar. O teu e o de 2 colegas. Por acaso, nenhuma das colegas estavam em turmas, na mesma turma. Por acaso não estavam. Mas na verdade, nunca foi uma preocupação para mim. E agora se vêm 2 pessoas com o mesmo tema para a mesma turma. Porque lá está. É impossível surgirem 2, eu já nem vou ao podcast, 2 episódios iguais. Sim, é até impossível. Tema, até pode ser o mesmo, mas nunca é igual. Eu só quis trazer isto para aqui porque às vezes há pessoas que me abordam e eu incentivo para fazer podcast ou sentem o meu entusiasmo por podcast. Acho que é óbvio para quem está a ouvir desse lado, não é? Ainda não se percebeu. Ainda não se percebeu. E dizem, mas tu não tens receio, às vezes utilizam a mesma palavra, não tens medo, porque tens outras pessoas que falam dos mesmos temas e até podiam falar exato, o script cá está, podia ser do princípio ao fim igual. Portanto, há espaço para todos e aqui deixo a mensagem para quem nos está a ouvir que eventualmente pensa em ter um podcast e gostava de estar a fazer o que nós estamos as duas aqui a fazer. Contactem a Liliana, como é óbvio, não é? Mas têm dúvidas que existe já podcast com o vosso tema do vosso negócio. Isso não é um impedimento. O impedimento são sempre vocês que estão aí desse lado. E agora puxando aqui a brasa à minha sardinha no sentido do desenvolvimento pessoal, somos sempre nós que temos que fazer a diferença na nossa vida e no nosso negócio. E a Liliana, mais uma vez aqui puxando também, neste caso aqui puxando a brasa à minha mentora, a Liliana dá-nos as ferramentas para nós podermos voar de acordo com a personalidade do nosso negócio. Liliana, tu sentes que as pessoas, quando dão este passo, são assim meio malucas como eu, isto não é ofendendo ninguém, como eu e como acho eu atrevo-me aqui a falar pelas minhas colegas que iniciámos todas, tipo do género, bora lá, vamos neste comboio, se ele vai travar ou se vai ter travões quando chegar à paragem, a gente logo vê. Tu sentes que as pessoas quando dão este passo vão com consciência e do que é que vem por aí ou vão também sem travões? Elas têm alguma ideia daquilo que as espera, tanto pela caminhada que também vocês foram fazendo e foram desbravando aqui nestas áreas. Mas não imaginam sequer, e aqui é isto que me enche de orgulho, é realmente o prazer que nos dá em partilharmos a nossa mensagem com o mundo através do podcast. E aí sim, quando elas começam a perceber que isto é realmente divertido e é maravilhoso poder deixar a nossa voz no mundo, ok, as pessoas, é impossível escaparem desta teia maravilhosa, e desculpem chamar-lhe teia, eu podia até lhe chamar vírus, mas desta teia maravilhosa do podcast, que é realmente ter esta oportunidade de partilhar a voz com o mundo. E no fundo, acho que elas começam a ter um bocadinho de consciência do que é possível alcançar e fazer, apesar de, é como tu disseste, eu ponho apenas as cartas na mesa. Eu apenas vos mostro
as inúmeras possibilidades que cada uma de vocês pode ter, pois cada um vai escolher qual é que é a sua forma de fazer naquele momento, e para aquele momento pode ser assim e depois deixar e ser assado. Está tudo bem. Vamos trazer exemplos desse assim assado, porque eu acho que é importante, e eu estou-me a lembrar do meu exemplo, não é? E estou-me a lembrar de um exemplo que trouxeste há bem pouco tempo de uma colega que começou com o podcast, mas começou logo com o videocast, ok? Uhum. Enquanto nós, eu já fiz um videocast que não sei onde é que ele anda, e portanto, mas em breve vai haver videocast. E a colega começou há relativamente pouco tempo e começou com videocast, ou por exemplo, como no meu caso, em que eu no início, e um exemplo completamente o oposto, nem sequer escrevia, ligava ao microfone e dizia o que me ia na alma. Continuo a dizer o que vai na alma, atenção malta, mas escrevo antes. São duas formas completamente distintas de fazer podcast, não é? Acho que é importante porque as pessoas acham que isto tem que ser assim, ou seja, é by the book, mas quer dizer, não é preciso ser com duas talas, porque podemos adaptar à forma como nós vamos sentindo o podcast, como vamos sentindo o negócio, ou como queremos iniciar até, não é? Exatamente. Lá está. É cartas na mesa e perceber que carta é que eu quero tirar agora daquilo, de acordo com aquilo que eu sou e que aquilo que eu quero para o meu negócio agora, ok? Se eu quero fazer só um podcast em áudio, então eu vou escolher a carta entre aspas. Eu não ponho mesmo cartas, ok? Isto é só... Não, qualquer dia alguém está a telefonar, então qual é? Diz-me lá qual é a previsão. Sim, é quase isto, mas às vezes uma pessoa quer trazer aqui um exemplo e depois acaba por ser interpretada literalmente, ok? Isto é apenas um exemplo. Então, se eu quero escolher agora um podcast em áudio, eu vou só optar pelo podcast em áudio. Mas foi o que eu fiz no momento em que servia desta forma ao meu negócio, porque eu estava em 2 locais ao mesmo tempo. Eu tinha um trabalho por conta de outrem e estava com o meu projeto de podcast também ao mesmo tempo. E então a minha escolha foi: eu vou ter um podcast, sim, eu quero um podcast no meu negócio, isto faz-me sentido, mas eu não consigo fazer ainda um videocast. Então vou optar só pelo podcast em áudio e está tudo bem. Nada me impede de eu utilizar também ferramentas e plataformas que utilizem vídeo. Não é isto que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que estou a fazer um podcast. Há outras pessoas em que escolhem logo videocast e está tudo bem. E há pessoas que, como eu, que escolhem podcast e num determinado tempo decidem fazer e acrescentar também o videocast. E está tudo bem também. No fundo não há nenhuma resposta certa. Há possibilidades. Há diversos caminhos que são colocados aqui à nossa frente e que nós vamos escolhendo de acordo com a evolução que vamos fazendo no nosso negócio. Pegando aqui no teu exemplo relativamente ao nome do teu podcast, Luísa. O podcast da Luísa já sofreu uma adaptação. Quem sabe se de hoje para amanhã o podcast da Luísa, o nome, não vai sofrer uma outra adaptação. Por que não? Mas não deixa de ser o podcast da Luísa. Não deixa de ter a marca da Luísa. Não deixa de que a Luísa fale dos temas que lhe fazem sentido naquele momento. Isto não deixa de caber dentro do podcast. Não. É só irmos adaptando à medida que vamos evoluindo. Tudo evolui, o nosso negócio evolui e, portanto, a possibilidade do podcast evoluir connosco é maravilhoso, não é? E agora deixa-me aqui acrescentar uma palavra que para mim e para a Escola Portuguesa de Podcasting, e é mais do que uma palavra, é um dos valores mais importantes para nós, que é melhoria contínua. Isto pode ser um bocadinho utópico quando se fala de negócios, falar em melhoria contínua, mas pelo contrário. Eu costumo, e pronto, para quem está a pensar fazer um podcast vai já ficar assustado, mas eu vou pôr os pratos limpos. O vosso pior episódio é o primeiro. Sem dúvida. A partir daqui é sempre a melhorar. Há sempre coisas para melhorar, há sempre coisas para nos adaptarmos, há sempre coisas para experimentarmos, há sempre forma de evoluirmos. E é isto que eu acredito. É na melhoria contínua. Muito mais do que no perfeccionismo, porque o perfeccionismo vai, de alguma forma, impedir-nos de avançar e vamos cair na procrastinação, muitas vezes. Porque lá está, porque queremos ser perfeitos e acabamos por não fazer nada.
Se deixarmos o perfeccionismo de lado e nos ligarmos à melhoria contínua, ok, vou fazer o melhor que posso com os recursos que eu tenho neste momento. E está tudo bem. E é assim isto que eu acredito. Sim, e vai-se evoluindo. Vou pegar aqui num ponto que eu também acho que é muito importante em relação ao podcast, porque também tenho pessoas a abordarem este assunto, que é, mas eu posso fazer um podcast sozinho. O que é que tu tens a Podes. dizer em relação a isto? Podes. Respondemos as duas da mesma forma. Podes, claro que sim, claro que podes. Eu comecei sozinha. Agora, a minha pergunta é: neste momento, para nós fazermos qualquer coisa, nós temos que fazer um investimento. Isto é muito claro na minha cabeça. Agora temos que pensar qual é o investimento que nós estamos dispostos a fazer. Se é um investimento de tempo ou se é um investimento monetário. Se for um investimento de tempo, para tu teres as respostas todas que eu te posso dar neste momento, e falando do podcast, tu vais demorar muito tempo. Lembra-te, eu ouço podcast há 15 anos. Eu estudo podcast a sério desde 2020. Eu ajudo pessoas a lançar os seus podcasts desde 2021. Não é ontem, ok? Então tu tens que ver se estás disposta ou disposto a fazer este investimento no tempo, ou se estás realmente, se queres ir mais rápido, e estás disposto a fazer um investimento financeiro, e aí sim o mentor vai ser o farol que tu precisas para te dizer o caminho. É pela esquerda, agora atenção, tens aqui um atalho, escolhe se queres ir pelo atalho. Se fores pelo atalho, atenção que no atalho tens ali uma curva à esquerda e depois à direita, ou então vais completamente às escuras e investes o teu tempo. Esse mentor e esse farol traz estratégia, que eu acho que é um ponto que vou acrescentar aí a isso tudo o que tu disseste, não é? Uma coisa é nós fazermos, sim, sem dúvida, é o que eu respondo, também digo que sim, é possível fazer sozinho, com a diferença de ir mais de uma forma mais rápida e o investimento ser, e ainda acrescento muito isto, que é a estratégia, porque eu acho que sem estratégia as coisas tornam-se ainda mais lentas, muito mais lentas, e às vezes damos 2 passos e damos 10 atrás. Cá está, tudo faz parte da evolução, e a estratégia que tu dás, não é? Eu acho que é uma mais-valia. Portanto, não é só fazer o podcast com as cartas, não é? Tu pões as cartas na mesa, mas dás essas cartas e ainda pões os pozinhos para lim-pim-pim, no sentido de olharmos com estratégia para o nosso negócio, e isso faz a diferença também, não é? Nada é por acaso. Quando nós pensamos, que engraçado, nunca tinha pensado nisto, e a seguir surge mais uma coisinha. Pois é, realmente eu sou mesmo assim. Pois é, e a Luísa também faz isto e também pode ajudar e também pode ser a resposta que eu preciso para aquele problema que eu tenho. Acham que isto tudo é por acaso? Não, não é por acaso. Pensar estrategicamente o podcast do negócio e do nosso negócio é muito diferente de fazer um podcast. E agora temos aqui, mas isso, que diferença que existe então entre um podcast e um podcast? Isso é só uma palavrinha sem importância. Podia ser uma palavrinha sem importância, mas lá está, estes pozinhos de perlim-pim-pim que a Luísa diz, e agora toda a gente vai pensar que isto tem a ver com magia. Pronto, olha, lamento, mas primeiro é cartas, agora é magia. Exato. Não sei o que é que vem a seguir. Eu falo em espiritualidade e falo em energia, portanto, quem me está habituado a ouvir já sabe, portanto, olha, está tudo certo. Esses pozinhos de perlim-pim-pim que a Luísa fala são realmente o que fazem a diferença entre haver estratégia e haver intencionalidade naquilo que é preparado, acima de tudo, da comunicação e divulgação do nosso negócio. Nada é por acaso. Nada. Às vezes até as palavras são pensadas estrategicamente em cada episódio. É tudo fantástico nós realmente partilharmos e termos esta naturalidade, esta autenticidade que às vezes tanto transparece para o outro lado e que às vezes, para além de ser natural em nós, foi algo que foi treinado
e adquirido. E aqui lamento desiludir-vos, mas a maioria da autenticidade que nós vemos por aí é fruto de muito treino. Simplesmente. E esse treino, posso só pôr aqui, mas esse treino eu também o vejo, e tudo o que é pensado de forma a ajudar o nosso negócio e ajudar quem está do outro lado. Portanto, era isso que eu ia dizer. É uma troca, não é? É uma partilha, e o que é maravilhoso, porque para mim não me fazia sentido nenhum fazer estratégia sem pensar em quem está do outro lado, em quem eu estou a servir também. Portanto, exatamente, é isso que eu ia dizer. E há aqui uma diferença entre treino e manipulação. Pronto. Ok? Há uma diferença entre treino e manipulação. Nós podemos treinar para ser melhores comunicadores, nós podemos treinar para partilhar da melhor forma a nossa mensagem. Isto não quer dizer que nós estejamos mal intencionados. Ou que estejamos a fingir, não é? Pronto. Que eu acho que é tão... Porque eu acho que às vezes as pessoas têm medo de se atirar para estas aventuras, precisamente porque eu agora tenho que ser uma pessoa que não sou, agora tenho que treinar a dizer assim, reparem, quem me ouve e está aí desse lado, eu sou o que vocês ouvem e veem muitas das vezes também em vídeo, mas há uma estratégia e não é uma estratégia de inventar, mas é uma estratégia para vos servir melhor e também o podcast servir melhor o meu negócio, ok? Portanto, é uma troca, não é? E eu estou sempre a dizer nas minhas aulas, nas minhas consultas, que eu aprendo mais com os meus alunos e com os meus clientes em consulta do que às vezes vocês julgam o contrário. Portanto, é esta troca. E, Liliana, eu acho que isto traz... isto para mim trouxe-me um alívio. Eu não sei, eu estou a trazer muito isto porque possivelmente há pessoas que também sentem do outro lado o receio, se calhar, de ter um podcast, com medo de que tem que ser tudo by the book, tem que ser com coisas decoradas, estás a ver o que eu quero dizer? E não há nada de... Quer dizer, pode haver pessoas que tenham nessa linha, está tudo certo, não é? Isto eu estou-me a rever aqui muito em mim e a maioria das colegas que estamos nisto, e quero muito transparecer isso para o outro lado, para as pessoas perderem o medo e juntarem-se a nós aqui neste mundo maravilhoso e poderem servir o negócio delas de uma forma natural. Yeah. Quando eu falo aqui de treino, eu não quero dizer que eu vou mudar a Luísa, ou que vou mudar a Francisca, ou que vou mudar a Maria. Não é nada disto. É trazer ao de cima o melhor que a Luísa, que a Francisca e que a Maria têm para darem o melhor de si ao outro da melhor forma que sirva as suas pessoas, os seus clientes, os seus ouvintes e também os seus negócios. Ok? É isto que eu quero partilhar. Nós não estamos aqui a mudar pessoas. Eu não vou chegar ao pé da Luísa e Luísa, não podes dizer isto assim, tens que dizer isto assado. Se o assado não fizer sentido para a Luísa não vai levar aquilo para ela. Mas, se a Luísa perceber porque é que, ok, assado não me faz sentido, mas assim assado já me faz sentido. E porque é que a Luísa não utilizou assim assado em vez de utilizar só o assim? Que faria mais sentido. Às vezes isto, eu não quero que isto fique mal interpretado. Isto é realmente trazer o melhor de cada um ao de cima. Este treino é para trazer o melhor de cada um ao de cima. E que nós sabemos que lá no nosso íntimo, nós sabemos que cada um tem as suas dificuldades. E cada um tem os seus desafios. E às vezes nós fugimos de certas situações com medo, com receio de enfrentar essas dificuldades e esses mesmos desafios. E termos uma pessoa ao nosso lado que, primeiro, muitas vezes já experimentou quase sempre. Depois, já teve outras pessoas que também passaram pela mesma caminhada. E que está ali a dizer: vai, tu consegues, é assim, e eu e a nossa comunidade estamos aqui. E isto faz a diferença. Pois faz. A comunidade é fundamental, porque trazendo para quem é empreendedor, quem está a ouvir aí desse lado que é empreendedor, e normalmente o empreendedor está sozinho, na maioria das vezes, e tem momentos que tem vontade de desistir, tem momentos de desespero, que precisa de alguém que lhe dê uma indicação e que lhe abra os olhos e que ele até está mesmo à frente dele e que não consegue ver.
e a comunidade é fantástico nesse sentido, não é? Às vezes eu coloco no meu story as nossas manhãs madrugadoras, não é? Das Não 6 da assustes já manhã, toda a gente, não? não assustes já toda a Pronto, gente. não, mas quem me segue sabe que, e vê-me nas minhas redes sociais, nós juntamos-nos às 6 da manhã, precisamente para estarmos juntas, neste caso é só mulheres também no nosso grupo, mas para estarmos juntas e precisamente para isto, não é? Porque o empreendedor, eu acho que também é outra forma do podcast de fazer com que o empreendedor não esteja sozinho. É assim que eu também vejo. Pelo facto de também termos esta comunidade e porque temos todos um ponto em comum, apesar de sermos áreas diferentes, mas temos um ponto em comum e que é o farol dos nossos negócios, não é? Como falaste aí há pouco, nós estamos muito metafóricas as duas hoje, mas pronto, está tudo certo. É o farol, e é um farol que ilumina o nosso caminho. Liliana, antes que eu me esqueça, e para quem está mais uma vez a ouvir-nos, em breve eu sei que vai haver a possibilidade de quem quer dar este passo de ingressar numa turma de PodLab. Queres já desvendar e deixar aqui para quem estiver interessado como é que pode dar este passinho pequenino e vir descobrir este mundo maravilhoso de uma forma mais brilhante e mágica? Sim, sim. No fundo, explicar para quem não me conhece e não conhece de certa forma o que é o PodLab. O PodLab é um programa de implementação, ou seja, um programa mãos na massa. A Luísa sabe que eu sou uma mulher de ação e sabe que eu levo as pessoas pela mão a fazer acontecer. E o PodLab permite-nos isso mesmo, permite-nos dar voz ao nosso negócio do zero. E quando eu digo do zero, é do porquê até ao lançamento dos episódios. É realmente fazer aqui o acompanhamento e passo a passo, etapa a etapa, percebermos que nós temos uma mensagem para partilhar com o mundo e começar a partilhar essa mensagem com o mundo. Isto realmente vai ajudar muitos negócios a crescer e efetivamente a ter resultados como destacando-se claramente do mercado, e depois nós também podemos falar disso a seguir, Luísa, aumentando a autoridade e verdadeiramente os resultados começam a aparecer. Sim, não estejam já à espera, vou lançar um episódio e os resultados vão aparecer. Esqueçam. Não vai acontecer. É preciso consistência aqui neste aspecto. Sim, vamos ter aqui uma nova turma de PodLab. Eu não sei ao certo quando é que este episódio vai para o ar, mas eu posso já aqui desvendar que no final de março vamos ter aqui o evento Desenha o Teu Podcast de Negócio e no início de abril teremos então uma nova turma de PodLab. A quarta turma de PodLab, a sétima turma de podcasters. Porquê? Porque o PodLab teve ali uns programas que foram antepassados do PodLab e que permitiram construir exatamente o PodLab como é hoje, um programa completo e que permite realmente a pessoa sair de lá passado 3 meses de forma muito mais coerente e consistente na partilha da sua mensagem com o mundo. Eu não sei se respondi exatamente a esta tua questão. Respondeste. Eu queria deixar aqui o teaser para quem quer realmente iniciar-se nesta vida de podcaster e com a tua ajuda e com o teu know-how, não é? E para ser de uma forma mais fácil e poder empreender e impactar o seu negócio e impactar a vida dos outros, porque ao fim e ao cabo é o que nós fazemos, não é? Ajudar cada um com a sua área, ajudar quem está a nos ouvir, seja o que for. E tu há bocado trouxestes aí uma coisa muito engraçada, que é o primeiro episódio é o pior episódio da vossa vida e a partir daí é só para melhorar. É verdade, não é? Assino por baixo. Não quer dizer que seja péssimo, ok? Não quer dizer que vocês se vão arrepender daquilo que vão partilhar. Não é isso que eu quero dizer. Eu já vou eu já vou no 92, 93, não sei, também não sei quando é que este podcast vai para o ar, se calhar já estou nos 100, não sei, mas quer dizer que estamos a falar de 2 anos de podcast e sem dúvida o primeiro episódio foi o pior, e ainda bem, porque era muito, muito mau sinal que assim não fosse, não é? Ao fim de 2 anos, mas isto é porque nós estamos sempre a evoluir.
E por falar nisso, evoluir, ter resultados, aumentar a autoridade, vários pontos que tu falaste aí agora mesmo, queres dar uma pequena explicação do que é que realmente podemos alcançar? Yeah. Ultimamente tem chegado a mim empreendedores, e eu se calhar vou começar por aqui muito preocupados com a história de monetizar o seu podcast. E eu se calhar vou ser aqui o bicho-papão aqui desta área, que é, acima de tudo, empreendedores e empreendedoras que me estão a ouvir neste momento, é possível monetizar um podcast, sim, mas para isso é preciso primeiro ter resultados com esse mesmo podcast. E que resultados são esses? Primeiro, consistência, é essencial, comprometimento e que a mensagem passe efetivamente para o outro lado. Só depois disto é que nós nos podemos e devemos preocupar com a monetização do nosso podcast. Por isso, há muita coisa para fazer antes. E lembrar-te que com o podcast tudo de forma simples. Estás realmente a destacar-te no mercado. Já falámos aqui que há inúmeras áreas em Portugal que estão completamente por desbravar ao nível do podcast. Só por falar nisto, ok? Depois, pelo facto de tu aprenderes aqui um método em que vai servir para ti, para o teu negócio, para comunicares e divulgares, mais uma vez, estás-te a destacar. Tornas-te uma autoridade, primeiro, partilhar semanalmente ou quinzenalmente sobre uma determinada área. Depois, a tua bio vai ser enriquecida. Host, anfitriã do podcast XPTO. Digam o que disserem, as pessoas ainda dão importância a esta parte. E no fundo, é uma forma de tu tens de destacar-te, sem sombra de dúvida. E depois, sim, os resultados começam a chegar. E quando falamos de resultados, os resultados podem ser simplesmente por: Luísa, o teu último episódio fez a diferença na minha vida. E estes podem ser os resultados mais importantes que tu tens, que é realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E depois vem tudo o resto. Começam a chegar pessoas para trabalhar contigo, começam a chegar os resultados financeiros, começam a chegar a possibilidade de monetizares o podcast. Mas não queiras trocar a ordem. Não queiras trocar a ordem. É possível monetizar, sim, mas os resultados chegam na medida em que tu impactas pessoas. Sem dúvida, podcast é para impactar pessoas, sem dúvida, e tocaste em um ponto que para mim é muito querido, que é o feedback das pessoas. E desde já agradeço mais uma vez todos que nos estão a ouvir desse lado, que todas as semanas que dão feedback, que dão sugestões de temas, que interagem, depois em diferido, não é? Depois de ouvirem o podcast, e que estão à espera do meu episódio todas as terças-feiras, e quando me dizem que, como hoje, que recebi uma mensagem, ainda mais tinha sido um podcast fora da caixa, e que recebi a mensagem que realmente que fez a diferença, que foi maravilhoso ouvir aquilo, que impactou. E isso é uma das razões que me faz ligar o microfone todas as semanas, e esse é o maior, para mim, é o maior resultado. Claro que, sem dúvida, que depois queremos os resultados a seguir, não é? Porque cada vez quero ajudar mais pessoas, e isso implica realmente que as pessoas venham até mim e que depois passem à parte das consultas ou dos cursos. Mas antes de mais é a entrega de conteúdo, porque na realidade nem toda a gente tem possibilidade de financeiramente de logo à primeira de comprar. Pronto. E então acho que realmente esta forma de entregar conteúdo gratuito e de impactar as pessoas é fundamental. Liliana, nestes 2 anos, não é, desta caminhada maravilhosa, que ainda, quando a gente fala nisto, eu nunca me vou esquecer daquele dia que tu apresentaste a proposta, não é? Está quase a fazer 2 anos, não é? Pois está, é para a semana, acho eu, é qualquer coisa. Estou sempre a esquecer-me da data, mas eu sei que está quase. Qual foi o maior resultado? Já estávamos aqui a falar de resultados. O que é que para ti, destes 2 anos, foi o teu maior resultado? O que é que tu destacas? Para mim? Sim, para ti. Viver daquilo que me apaixona. Maravilhoso. Porque para além da Liliana, do negócio dela ter crescido,
de ter evoluído em muitas áreas. Neste momento tem a escola de podcasting, lançou um livro, já está a escrever o segundo livro. Portanto, tem sido uma montanha russa de coisas maravilhosas, não é? Queres-nos falar um bocadinho do Falas para o Mundo, que é o teu primeiro livro? Sim, posso falar um pouquinho. O Falas para o Mundo é o meu primeiro bebé em formato de livro, que permite planearmos todo um podcast de negócio. Eu diria, se tu estás indeciso realmente, podcast, será que faz sentido? Será que não faz sentido? Com Falas para o Mundo tens um cheirinho do que é que te podes esperar aqui no mundo do podcast. Pois o PodLab, com o PodLab vais muito mais a fundo, mas no fundo o Falas para o Mundo é um livro fora da caixa, completamente. Estás à espera de um livro de histórias, também tem algumas, mas não é um livro de histórias. Estás à espera de um livro teórico, também tem alguma teoria, mas tem acima de tudo prática, não fosse uma mulher de fazer acontecer. E então espera-te desafios, espera-te questões, esperam-te perguntas, esperam-te, se calhar, coisas que tu nunca pensaste que faziam parte do plano de um podcast em que tu vais encontrar no Falas para o Mundo. O Falas para o Mundo é um realizar de um sonho. Aquele sonho que nós temos de eu um dia vou escrever um livro e que se calhar a Liliana dá 2 anos, ainda já nem vou dizer há 5. A Liliana dá 2 anos já tinha colocado esse sonho na gaveta e de repente, num ano, vive do seu negócio, despede-se e muda completamente da área de trabalho, lança um livro, lança uma escola e muito mais ainda tem pela frente e muitos mais sonhos por realizar e, acima de tudo, muitas mais vidas para impactar. Vou pegar nesses últimos pontos que são tão importantes para mim na mensagem que eu passo todas as semanas, que é seguir os sonhos, de não deixar para ontem o que queremos fazer, arriscar, sair da zona de conforto, que é o que tu tens feito. E muito eu tenho observado, tenho acompanhado e é maravilhoso ver e ver o quanto és inspiradora para tanta gente, para mim e para tantas outras pessoas, e perceber que perceber não, eu quero-vos dizer aqui que é assim que nós vamos evoluindo também, porque termos referências, termos pessoas que nos vão inspirando para nós também sermos melhores e para nós evoluirmos no nosso caminho. Portanto, as companhias, as pessoas com quem a gente se dá, não é? Eu agora não me estou a lembrar daquela. Nós somos a média das 5 pessoas, obrigada, malta. Somos a média das 5 pessoas com quem nos damos. E então deixo este convite também, não é? Para vocês de se conectarem com pessoas que vos levem mais além, não é? Que vão lado a lado, que apesar de cada um ir na sua caminhada, mas depois uns vão mais à frente, mais atrás, mas que nos inspiram. E a Liliana é uma pessoa que inspira precisamente por isso. É uma mulher jovem, empreendedora, mãe e que mudou a vida radicalmente, não é? E tem aqui tantos filhinhos, não é? Tantos filhinhos e muitos mais a crescer. E já agora quero pegar também aí 2 coisas que tu disseste, Liliana, que no início eras uma pessoa, eras e és, mas que gostava imenso de ouvir podcast, gostava de ler e de aprender. E então, tens o teu podcast, escreveste o teu livro, já viste que agarraste em 2 coisas que também mudavam a tua vida e com isso vais mudar a vida das outras pessoas, o que é maravilhoso, não é? Não sei se já tinhas visto com esta perspectiva, mas é maravilhoso ver isso. O que é que queres dizer a quem está do outro lado? Eu vou deixar os links todos para poderem aceder ao PodLab, para poderem, se quiserem comprar o Falas para o Mundo e todos os contactos da Liliana. Mas queria que, para quem está do outro lado, que acha que isto é tudo muito engraçado elas falarem disto. Ela tem muita sorte, ou ela tem muita sorte. E pronto, era isso. Isso é tudo muito fácil de dizer, mudar de emprego, escrever um livro. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas? Porque, e atenção que isto não é uma crítica, porque também eu já pensei nisso muitas vezes, às vezes volto a pensar de outras pessoas que eu também admiro, e penso, isso é para eles, isso não é para mim. Ok, todos nós passamos por este pensamento, mas é importante também trazermos ao consciente que somos capazes. O que é que tu tens para dizer a quem está do lado de lá? Bem, olha, primeiro
Nunca te esqueças dos teus sonhos. Mesmo aqueles sonhos que tu pensas que são impossíveis de realizar. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer. A Liliana, com 5 anos, disse à sua educadora que queria ter uma escola. Com 5 anos. A Liliana pequenina não fazia ideia que hoje a Liliana que aqui está convosco ia conseguir cumprir esse sonho. Eu também não sabia que isto ia ser possível. Não é a escola que a Liliana pequenina se calhar imaginou, mas é a Escola Portuguesa de Podcasting e isto enche-me de um orgulho imenso. Este já é o primeiro ponto, por isso nunca se esqueçam dos vossos sonhos. Depois, a sorte dá um trabalho dos diabos. Faz transpirar, não é? Faz transpirar. A sorte dá um trabalho dos diabos, sim. E a sorte é feita de não ter zona de conforto. Um dia um dos meus mentores de escrita disse-me: empreendedor não tem zona de conforto. E é isto mesmo que eu tenho levado da vida aqui nos últimos tempos, principalmente no último 2 anos, é isso mesmo que eu tenho levado para mim. Sair constantemente da minha zona de conforto. Se é fácil? Não! Se dá medo? Muito! Mas é fazer acontecer. Claro que temos que medir os prós e os contras e perceber se é para nós, se não é para nós. E depois, lá está, rodear-nos das pessoas certas, ter muito cuidado com as pessoas de quem está ao nosso lado, ter muito cuidado com o grupo de influência e, acima de tudo, saber escolher as pessoas com quem tu te inspiras, não para copiar, mas para perceber se é possível para ti, também é possível para mim. E isto faz toda a diferença. Se há dias em que isto é mais difícil, É assim. Mas depois tu lembras-te destas coisas todas, dos sonhos, de que é possível, de que na zona de conforto não vai acontecer e começas a fazer. E começas a fazer coisas cada vez que te fazem sair mais da zona de conforto. Eu fui assistir uma conferência em novembro, já não sei, acho que foi em novembro, este último novembro, em que eu ouvi um empreendedor que ganha vários milhões de euros por ano, português, em que diz que empreendedores resolvem problemas. E quando os empreendedores crescem, os problemas crescem com eles. Também, claro. Just this. É só isto. É só aprender a resolver problemas. E a vida é feita de desafios. E estes problemas são exatamente estes desafios que vão surgir na nossa vida e que nós temos sempre à nossa frente e que nós aprendemos a lidar da melhor forma. Quando tu aprendeste a andar, não foi por acaso que tu aprendeste a andar com um pouco mais de 1 ano. Lembra-te que aquilo que tu sabias da vida era ínfimo para aquilo que tu sabes agora. Daí, o teu maior problema era como é que eu vou aprender a deslocar-me. Então tu agora já sabes mais coisas. Então os teus problemas são um bocadinho maiores do que como é que eu vou aprender a deslocar-me. Então é só ir adaptando e trazer a resiliência que tu tiveste em cair, levantar, experimentar. Cair, levantar, experimentar e perceber como é que isto funciona. Só isto. Eu daí tiro 2 palavras, nunca desistir e manter a consistência. Porque realmente, sim, dói, às vezes ficamos com nódoas negras, sim, há dias que são, sai de baixo, mas cá está, vamos crescendo e não só, mais uma vez gosto muito de trazer-se cá para fora, somos seres humanos e portanto às vezes as pessoas dizem-me assim, Luísa, estás sempre bem disposta. Sim, mas há dias que eu também não estou bem disposta e está tudo bem, ok? Faz parte, portanto tudo faz parte do caminho, mas realmente ficar na zona de conforto não passa disso, não é? Não passa de todo disso. Liliana, teríamos aqui conversa para muito mais. Eu quero agradecer muito, ao fim de 2 anos, finalmente, ter-te trazido aqui, porque és uma inspiração, porque impactas uma quantidade de empreendedores
E se calhar as pessoas estão a achar estranho quem é o meu público, não é? Porque eu não falo especificamente para empreendedores, mas também falo, não é? Eu falo para pessoas. E tu, se estás desse lado, não és empreendedor, de certeza que tiraste alguma aprendizagem aqui do que partilhamos, e tu que és empreendedor desse lado, tiraste de certeza também aprendizagens para a tua área de negócio. Portanto, tudo é transversal e só me faz mais sentido que o meu podcast qualquer dia mude nome outra vez, porque tudo está interligado. Tudo está interligado, e falámos aqui de contabilidade, chegámos a falar aqui de cabeleireiros, e portanto eu acho que na vida falta-nos falar de espiritualidade, Luísa. falta-nos falar de espiritualidade. E eu não queria, antes de irmos embora, Sim. Então, agora vou eu tomar conta do podcast da Luísa. claro, bora lá. E eu não queria, antes de irmos embora, falar desta parte tão importante. Eu estava à espera que tu desses o mote, mas tu não deste. Olha, eu vou fugir. Mas tu não deste aqui o mote. Então dou eu. Então, porque esta parte também faz parte de nós. Quer sejas empreendedor, quer sejas um trabalhador por conta de outra, uma dona de casa, quer sejas o que sejas, sendo uma pessoa, tu tens uma parte espiritual. E não deixes de descurar essa tua parte espiritual, porque às vezes pensas que és demasiado mental ou pouco emotivo. Faz parte de nós termos estas áreas todas, energética, espiritual, mental, cognitiva, emocional. E a Luísa explica muito melhor isto do que eu. Por isso é que a Luísa é a Luísa e eu sou a Liliana. Temos aqui cada macaco no seu galho. Mas, Luísa, isto também é importante. E trazer isto para o dia-a-dia das pessoas, de cuidarem da sua parte espiritual ou emocional é tão importante como cuidarmos da nossa parte física, cognitiva e energética. Acho que é assim. Acho que olha, é assim. Já me destes mais um tema para um podcast, não é? Portanto, já escrevi aqui, que é maravilhoso. Sim, é muito importante, porque nós, para além de sermos empreendedores, sermos pessoas, sermos mães, pais, avós, irmãos, filhos, etc., somos pessoas, não é? E para a pessoa estar bem para todos estes papéis, seja profissional, familiar e por aí fora, tem que estar bem emocionalmente e espiritualmente. E nunca é tarde, desculpa, sim, e nunca é tarde para se aprender ou para se dar mais atenção a todas estas partes. Nunca é tarde. Nós somos um todo. Cá está, nós somos um todo, e a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal é assim que funciona, somos um todo, somos um pacote com vários papéis. E nós também, empreendedores, temos momentos que precisamos de ser lembrados deste nosso lado, porque entramos em modo de ação, porque é preciso coisas práticas, mas é muito importante cuidar deste nosso lado emocional, porque entramos neste loop. E obrigada, Liliana, por trazeres isso à baila, porque o mindset, a forma de estarmos na vida, a forma de olharmos para a vida, porque é muito engraçado estas palavras: consistência, não desistir, e zona de conforto, e patatá, isso está nos livros, toda a gente sabe, e nós sabemos a teoria, agora pôr em prática muitas vezes é que é desafiante. E é isso que temos que aprender a lidar com isso, e todos os dias estamos a aprender. Eu estou nesta área e todos os dias estou a aprender, e todos os dias também estou a evoluir nesse sentido. Não é? E vocês depois podem... Eu não quero também a mensagem que passe para o outro lado, é que é fácil para nós, isso é tudo muito fácil, mas é para vocês. Pois, esse suspiro já disse tudo. Não é? Esse suspiro já disse tudo. Eu acho que o facto de se fazer com amor e carinho e de se fazer o que se gosta ajuda. É resiliência, não é? Ajuda, não é? Por isso eu sou cada vez mais a favor de se fazer o que se gosta, não é? E aconselho muitos jovens nas consultas isso nesse sentido. Mas sim, é difícil, não é? E trazendo agora até aqui a brasa para a minha sardinha: tu és terapeuta, tu não precisas de fazer terapia, não precisas de... Não! É tudo errado, nós precisamos de cuidar de nós precisamos de nos equilibrar acima de tudo. Não é? Os desafios estão, não é? A vida continua a acontecer.
E ninguém é de ferro, não é? Ninguém está no topo do mundo, estou-me a lembrar até de uma música, não é? Mas ninguém está no topo do mundo, tipo homem de ferro, não é? E a aguentar tudo e todos e venham, não é? Isso é só E o na banda ferro desenhada. também parte. E E é também na banda pensarmos que o ferro também parte. E portanto não somos banda desenhada, não é? Não somos ficção científica, somos de carne e osso e por isso é cuidarem-se, não é? Mas nunca desistirem dos vossos sonhos, como aqui a Liliana fez e nos inspirou a seguir os sonhos dela. É possível, sim, foi uma caminhada. Sim, deu algumas nódoas negras, sim, fez alguns cabelos brancos, não se nota nada, né, Liliana? Ninguém Nada. tem cabelos brancos, nada. Ninguém tem cabelos brancos aqui, mas depois vem a recompensa, não é? De se conseguir algo. Olha, eu sei que tu já me queres mandar embora, Não, mas não, antes de irmos embora, eu quero acima de tudo falar aqui de um ponto muito importante. Os desafios vão acontecer a todos, a toda a gente. Mas isto pode parecer ridículo o que eu vou dizer, mas eu não quero saber. Tudo o que não nos mata torna-nos mais fortes. Cada desafio, neste momento, eu agradeço e penso, então, como é que eu posso estar do lado da solução? Porque já me basta o problema que eu tenho em mãos. Já me basta o que basta, não é? Eu já tenho um pepino em mãos. Então, de que lado é que eu vou estar? Se vou estar do lado do pepino ou se vou estar do lado da faca para descascar o pepino e poder comer. Eu até nem gosto de pepino. Mas, mas surgiu-me aqui esta metáfora, não é? É realmente nós percebermos como é que nós podemos estar do lado da solução e agradecer, porque se essa pedra, se esse pepino nos vem parar às mãos, é porque tem algo para nos ensinar e que nós temos algo para aprender com isto. E nós temos capacidade para resolver, porque nada nos aparece na vida. Pode parecer incrível isto que eu estou a dizer, que eu sei que há pessoas que se viram do avesso quando eu digo isto, mas tudo o que nos aparece na vida, todos os desafios que nos aparecem na vida, é porque nós temos capacidade para os resolver. Lá está, pegando aqui no exemplo, e desculpa interromper-te, Luísa, no empreendedor que cresce e os problemas crescem com ele, é isto que a Luísa está a dizer agora. Era aí onde eu queria chegar. Era precisamente aí. Era precisamente aí, estamos alinhadas. É mesmo isto, não é? E portanto, eu gosto muito de trazer aquela história, o comboio anda para a frente, não é? E portanto, assim nós também vamos ver qual é a próxima. Se calhar temos que passar por alguns apiadeiros, mas está tudo certo, devemos chegar lá aonde for para chegar, não é? Mas é o foco, o farol é sempre a apontar lá para o fundo, não é? Exatamente. Para iluminar lá para o fundo. Exatamente. Liliana, eu acho que mais que podcaster, mais do que ter uma escola de podcasting, mais do que ter um livro, é tu poderes fazer a diferença na tua vida e na vida dos outros. Que eu acho que é a mensagem que eu tiro aqui no meio disto tudo, porque ao fim e ao cabo tudo, olha, voltando à palavra da estratégia, não é? Tudo é estratégia, não é? Até o facto de todo o caminho que tu tens feito e de impactar as pessoas que estão, que seguem, que são teus alunos, que simplesmente que seguem nas redes sociais e que não tiraram, não fizeram cursos contigo, mas está tudo bem, mas impactas essas pessoas. Tens noção de onde é que, pergunta final, eu acho que esta pergunta é tipo a Liliana, mas saiu-me agora. Tens noção onde é que tu vais estar daqui a 5 anos? Sinceramente, não. Não tenho noção porque eu tenho conquistado coisas que eu pensei impossíveis. Impossíveis. Daqui a 5 anos eu quero estar ainda mais no mundo. Então, daqui a 5 anos está marcado um novo episódio. Claro, espero que seja antes. Não, calma, eu sabia que ela ia, eu sabia. Calma. Vai haver antes. Mas fica já aqui o acordo, não é? Que daqui a 5 anos, portanto, em 2028, se eu estiver a fazer bem as contas, voltamos-nos a encontrar para vermos este trajeto maravilhoso que vai ser, não é? Com tudo o que ele tem direito a momentos bons e momentos mais desafiantes. Para o teu caminho. Liliana, obrigada mais uma vez pela tua partilha, pelos teus ensinamentos, pela tua genuína, por ser genuína, cá está, também é uma palavra que eu não consigo dizer, não sei porque é que resolvi dizê-la, mas por seres tu, não é? E por nos ensinares e fazer-nos acreditar que temos que ser nós, que sempre foi o que eu achei, é assim que eu estou na vida e vieste dar mais valor a isso.
muito obrigada por teres aceito este convite. Olha, Luísa, obrigada eu por finalmente ter surgido este convite. Não, estou a brincar. Obrigada eu, de coração. Eu sinto-me honrada por cada pessoa que sirvo, tu és uma delas, por isso muito me honra estar aqui, muito me honra poder partilhar um pouquinho de quem eu sou, e muito me honra acima de tudo sentir que vos inspiro de alguma forma com as partilhas que eu vou fazendo e com a minha caminhada. Por isso, o meu obrigada de coração. Espero que tenha sido uma conversa, daqui deste lado foi uma conversa mesmo muito agradável. Não querias falar de espiritualidade, mas tiveste que falar. Muito bom. Sim, porque nós não planeámos a conversa antecipadamente. Então surgiu aqui esta parte da espiritualidade, mas achei que calhava aqui no mote, então e cabia na nossa conversa de alguma forma. E por isso, gratidão imensa por este convite. Obrigada, Liliana. A espiritualidade cabe sempre em todo lado, sem dúvida. E só aqui uma nota. A Liliana está a dizer que finalmente teve o convite, porque por incrível que pareça, não, mas é engraçado, isto é só para vocês verem quanto a vida corre e nós nem nos apercebemos. É também uma nota de reflexão para todos, porque passaram 2 anos e eu tenho a rúbrica do Café Virtual, não é? Que é esta rúbrica que traz sempre um convidado, e nunca me passou pela cabeça, e assumi isso à Liliana e assumo aqui em público, convidar a Liliana. Porque cá está, é aquela coisa de, pronto, olha, a Liliana é a mentora e nem temos, eu nem tenho muito isto, mas quer dizer, é algo que nunca passou. E quando ela outro dia mandou esta boca para todas, e eu, mas como é que isto é possível de eu não me ter ocorrido tal coisa? Quer dizer, é completamente por isso, para vocês saberem um bocadinho dos bastidores e perceberem que isto é tudo o que é, não é? É tudo o que transparece, por isso estes comentários, e realmente é maravilhoso. Portanto, não deixem a vida passar ao vosso lado, mais uma vez é uma observação, não é? Vivam o dia e observem tudo o que acontece, as pessoas que se cruzam na vossa vida e todas essas coisas maravilhosas que temos, porque cá está, 2 anos passaram e eu nunca me tinha... E eu estou com a Liliana quase todas as semanas, para não dizer quase que falo com ela todos os dias, e nunca me tinha ocorrido convidar a Liliana para partilhar aqui a sua história. Então não era por eu ser inalcançável para a Luísa que ela não me tudo, convidou, não, ok? pronto, É só para ficar aqui bem presente, ok? Sim, ela só não me convidou porque não quis, basicamente, ok? Só para que perceba. Não queria trazer aquilo, Liliana. Mas quer dizer, é impressionante, não é? Mesmo aqui ao lado e não me ocorreu mesmo, tipo, uau, mas caiu uma ficha. Não é? Mas que parvoíce, não é? Por isso, não deixem as coisas passarem. Foi no tempo certo. Foi no tempo Sim, certo. foi quando tinha que ser, sem dúvida. Mas é só realmente, mais uma vez, para trazer às pessoas o consciente está no aqui e agora, não é? Que é tão importante, que mais uma vez, para crescermos como pessoas e crescermos no nosso negócio e podemos ajudar mais pessoas ainda. Então agora é que é a despedida, não é? Porque quem ouve os episódios sabe perfeitamente que agora é que é o fim, e para dar mais um bocadinho. Obrigada a todos por estarem aí desse lado, por ouvirem este podcast que foi feito com tanto carinho, com uma convidada que eu admiro muito, e espero que tenhamos trazido conteúdos das diversas áreas, espiritualidade, podcast, tantas coisas que nós falámos no negócio, que vos tenham ajudado aí desse lado. Portanto, fiquem com uma mensagem de gratidão, mais uma vez, do fundo do coração, por todas as semanas me ouvirem os meus convidados e de vos poder ajudar. Obrigada. Obrigada, até breve.